Fraude processual. Talvez essa expressão soe um pouco técnica, né? Mas olha, nos últimos tempos ela simplesmente explodiu nas manchetes aqui no Brasil. Deixou de ser um termo só de advogado para virar o centro de um debate nacional e um debate bem pesado. E é justamente isso que a gente vai desvendar aqui, o que significa essa expressão e por que, de repente, todo mundo está falando sobre isso. Olá e seja muito bem-vindo ao Opa News BR. Se o tipo de conteúdo que interessa é esse, que vai um pouco além do óbvio, que busca entender o que está por trás da notícia, bom, então aproveita e já se inscreve aí no nosso canal no YouTube, assim não se perde nenhuma das nossas análises. Pensa bem nessa pergunta. O que acontece quando alguém mexe na cena de um crime? Parece coisa de filme de suspense, né? Pois é, mas essa questão virou o ponto central de uma história bem real e muito trágica, lá no Rio de Janeiro. Uma verdadeira guerra de narrativas. Então vamos mergulhar nisso, ver o que a lei diz sobre o assunto e como essa lei às vezes bate de frente com uma realidade muito, mas muito mais complexa. Ok, então o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente define direitinho o que é essa tal de fraude processual. Depois, a gente vê como a lei funciona no dia a dia. E aí, a gente entra de cabeça no estudo de caso da Operação Na Penha, olhando tanto para a acusação oficial, quanto, claro, para a versão dos moradores. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o básico, né? O que, afinal de contas, a nossa legislação diz que é o crime de fraude processual? Olha, de forma bem simples e direta, é basicamente o ato de mexer com as provas. Pensa assim. Modificar a cena de um crime, esconder uma arma, uma ferramenta, qualquer objeto que seja importante para a investigação, ou até mesmo mudar a aparência de uma pessoa. Tudo isso com um único objetivo bem claro: tentar enganar a justiça, seja o juiz ou o perito. E aqui está o texto da lei, preto no branco. A parte mais importante, a expressão-chave mesmo, é essa aqui: inovar artificiosamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é uma mudança qualquer, uma coisa que aconteceu sem querer. Não. É uma alteração feita de propósito, uma malandragem, uma artimanha para distorcer como as coisas realmente aconteceram. E aqui tem um detalhe fundamental, viu? O crime acontece no exato momento em que a prova é alterada. Não precisa que o juiz ou o perito tenham sido enganados de fato. Se a pessoa teve a intenção de enganar e mexeu na prova, pronto, o crime já aconteceu. E tem mais. Se essa fraude toda for para tentar atrapalhar um processo criminal, a pena dobra. A lei leva isso muito a sério. Mas a gente sabe, né? Uma coisa é o que está escrito no papel, na lei. Outra, bem diferente, é como isso funciona na vida real, nos tribunais. Então, bora ver como a justiça tem interpretado o que é e o que não é fraude processual. E esses exemplos aqui são perfeitos para a gente entender a coisa na prática. Olha só, a justiça entende que para ser fraude processual tem que ter uma alteração física, material. Então, por exemplo, inventar uma ligação para culpar alguém não é fraude processual, porque não se alterou um objeto ou um lugar. A mesma coisa com o advogado que não copiou a parte de uma decisão. Como o documento original inteiro estava lá disponível, não se considerou que a coisa foi adulterada. A chave é a mudança física da prova. Ok. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para o caso prático. O caso que fez esse debate todo explodir e virar notícia no país inteiro. Vamos aplicar tudo o que a gente viu agora num evento real, super complexo e infelizmente muito trágico. Tudo começa aqui. Uma gigantesca operação policial no Rio de Janeiro, nos complexos da Penha e do Alemão. O objetivo oficial era bem claro: combater a facção criminosa Comando Vermelho que domina a área. E o resultado? Bom, o resultado foi simplesmente devastador. O número oficial de mortos divulgado pelas próprias autoridades chegou a 119. 119 pessoas, incluindo 4 policiais. Um número que, sozinho, já mostra o tamanho da tragédia e a violência desse confronto. E para a gente ter uma ideia do que esse número significa, para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada nesses dados. Essa não foi só mais uma operação policial. Segundo o levantamento, essa se tornou a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Superou, e com muita folga, outras ações que já tinham chocado todo mundo no passado. E foi justamente depois que a poeira baixou, no rescaldo dessa operação, que a acusação de fraude processual apareceu com força total. Vamos entender agora a versão das autoridades, como essa narrativa foi construída.
E essa fala do secretário de Polícia Civil da época foi basicamente o que deu início a tudo. Ele usou a palavra mágica para descrever o que, segundo ele, estava acontecendo. A acusação era de que os corpos estavam na mata com roupa de camuflagem e, de repente, estavam aparecendo em outros lugares só de cueca ou de short. Uma acusação gravíssima de manipulação da cena do crime. A consequência disso foi imediata. A Polícia Civil abriu um inquérito oficial. E o alvo da investigação eram os moradores, justamente pelo crime de fraude processual. A acusação formal era que eles, ao moverem os corpos, estavam inovando artificiosamente a cena, usando exatamente o termo que a gente viu lá no Código Penal. Só que essa história tem outro lado, uma versão completamente diferente dos fatos. Então agora a gente precisa ouvir a narrativa dos moradores, de quem estava lá no meio do fogo cruzado. E a versão dos moradores muda tudo de figura. Eles dizem que a intenção nunca foi enganar a polícia. A motivação era outra: necessidade e dignidade. Segundo os relatos, os corpos foram simplesmente abandonados no matagal pelas autoridades, então a comunidade os removeu para locais de fácil acesso como um ato de respeito, para que as famílias pudessem, no mínimo, identificar e ter o direito de velar os seus. E essa visão é reforçada por especialistas. A socióloga Carolina Grillo, por exemplo, coloca a ação dos moradores num contexto muito mais amplo. Para ela, o que aconteceu ali mostra um descaso gigantesco do Estado com a vida da população pobre. Pessoas que se veem forçadas a fazer o que era obrigação das autoridades, garantir um tratamento digno até mesmo depois da morte. E é nesse ponto que o conflito fica escancarado, né? De um lado, você tem a lei, fria, objetiva, criada para proteger a investigação. E do outro, um drama humano absurdo. Ações que talvez não tenham sido motivadas pela intenção de enganar, mas sim por desespero, por luto, por uma busca mínima por dignidade. E a pergunta que fica no ar é justamente essa. Numa situação tão limite como essa, onde é que termina um ato de respeito e onde é que começa um crime? Como é que se define essa linha? É uma pergunta difícil, sem resposta fácil, e que nos obriga a pensar sobre como a justiça é, ou deveria ser, aplicada em realidades tão diferentes e muitas vezes tão brutais. Bom, espero que essa análise tenha ajudado a entender um pouco melhor a complexidade por trás das manchetes. Se ajudou, não esquece de se inscrever aqui no canal Opa News BR no YouTube para continuar recebendo conteúdo assim que busque fundo na notícia. A gente se vê na próxima!